Não se preocupem com as crianças, os cultivadores estão de recesso e eles estão no meio de nós e faz parte, tá? Eles não se incomodem com eles, deixa eles participarem com a gente, que é uma alegria tê-los aqui também. Aí os cultivadores se aproveitam agora, né? E ficam à vontade também, se alimentando um pouquinho durante esse tempo, especialmente até o final provável de janeiro. Então vamos lá. Eu pensei em compartilhar com os irmãos sobre convites de Jesus para 2025. Convites de Jesus para 2025. Você deve ter recebido aí algum convite para cear, passar aí a virada do ano. Quem já recebeu o convite? Olha, quem já fez convite? Ninguém. Ninguém fez convite, Samuel, vai passar sozinho, né? Porque geralmente as famílias se reúnem, se juntam, os amigos se reúnem, se juntam, né? Lá em casa não é diferente, a gente se reúne, se junta. Esse ano eu tive a alegria de matar a saudade do Sérgio e da Beth, quem conheceu, passamos o Natal junto, então foi um tempo de matar a saudade, de rever, mas é bom recebermos convites. Mas aqui nós temos alguns convites de Jesus para o ano de 2025, algumas coisas que são importantes. Nesse fim de ano, todos estão fazendo aí suas avaliações, suas reflexões, fazendo a retrospectiva do seu ano de 2024, projetando 2025, projetando o futuro, né? Nesse contexto, não da igreja, mas do geral da população brasileira, nós vamos ver aí a consulta aos búzios, consulta às cartas, consulta aos videntes, consulta aos espíritos, consulta aos economistas, consulta aí a todo que é tipo de movimento que possa existir para prever o que vai acontecer em 2025, é fato ou não é? As expectativas, o dólar já baixou? Vai abaixar? Quanto vai ficar? Como será a nossa economia para 2025, 2026? Será que vão cessar as guerras no Oriente? A Rússia vai parar de atacar a Ucrânia? Ou outros países vão entrar em guerra? Nós estamos vendo conflitos possíveis, já com a Coreia do Sul e tantas outras coisas acontecendo no nosso mundo, tantos conflitos, mas eu estou me propondo aí a fazer uma consulta com vocês sobre os convites de Jesus, diante de tantas certezas ou incertezas para o ano de 2025. Faço questão de usar apenas as palavras de Jesus. Poderíamos usar a Bíblia como um todo, Velho Testamento, as cartas paulinas, as cartas de João, ou outros livros, mas eu me ative aos evangelhos e usarmos aqui apenas algumas palavras de Jesus para dizer desse convite para nós, para 2025. O convite de Jesus àqueles que estão querendo continuar sua vida na prática do pecado. Algumas pessoas querem continuar 2025 vivendo como estão vivendo, fazendo o que estão fazendo, praticando o que estão praticando, e a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5 verso 19, o mundo jaz no maligno. Se a gente abre Tiago capítulo 4 verso 4 também, ainda diz que aquele que tenta ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nesse mundo que as pessoas dizem, nesse mundo de meu Deus, na verdade o mundo de meu Deus é o mundo criado e debaixo da soberania de Deus, mas nas ações, na prática,
Os homens estão sujeitos a si mesmos, aos seus desejos, aos seus pensamentos, às suas vaidades, e submisso também a principados e potestades que dominam nas regiões celestes. E numa prática de si mesmo, e numa prática de ouvir a voz do inimigo, se cria uma cultura fora dos padrões da cultura do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de mundo. E as pessoas querem continuar vivendo nesse mundo, praticando o que eles estão praticando, fazendo o que eles estão fazendo. Ou seja, vivendo contrário à vontade de Deus. Qual o convite de Deus para estas pessoas? Se você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, do verso 12 ao verso 17, logo depois do ministério de João Batista, Jesus inicia o seu ministério, e a partir dali, a mensagem de Jesus, o convite de Jesus é: ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Naftali, ou a região de Zebulon e de Cafarnaum, a região de Naftali, toda essa região dos gentios, de pessoas que viviam o mundo da devassidão, da escuridão, do distanciamento de Deus. A estes viram Jesus, e a eles Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Para aqueles que querem viver na prática do pecado, para aqueles que querem continuar vivendo na prática do pecado, a palavra de Deus para estas pessoas, o convite de Jesus é: arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo, enquanto há oportunidade, enquanto é possível se reconciliar com Deus, porque o reino de Deus está próximo, e aqui falando do juízo vindouro, do fim dos tempos, da volta do Senhor Jesus Cristo. Para todas essas pessoas a mensagem continua sendo a mesma: arrependam-se. Nós temos só no Brasil 218, se eu não me engano, 218 milhões de habitantes. É muita gente. E de todas as celebrações e festas que a gente vê no Brasil, ainda percebemos que o povo vive na escuridão, vive no distanciamento. No Réveillon, na passagem de ano, quantos perderão a sua vida? Quantos estarão nos ambientes de promiscuidade, nos bailes, nas farras, na bebedeira, nas festas, nas orgias? Quanta coisa acontecendo. A palavra de Deus continua sendo a mesma: aquele que veio, resplandeceu na luz, para todos aqueles que estavam perdidos e estão perdidos, é: arrependei-vos. Mas também o convite é para negar-se a si mesmo. Mateus 16, 24, 27. Para estas pessoas, Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e
siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para estas pessoas, o convite de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus é que estas pessoas precisam seguir Jesus. Amém? Então, para nós como igreja, vai continuar sendo a mesma tônica e a mesma ênfase. Mateus capítulo 10, verso 7. E Jesus recomendando, ordenando aos seus discípulos, diz: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Para os dias de hoje, assim como foi para Jesus, assim como foi para João Batista, para nós como os dias de hoje, ou como igreja para os dias de hoje, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aos que estão preocupados com os acontecimentos e seu futuro econômico, porque com todas estas situações, incertezas na nossa economia brasileira, incertezas na economia mundial, como será depois que o Trump assumir o governo? Será que vai ser bom, vai ser ruim? Como serão as coisas? O primeiro-ministro da Alemanha também tem tantas, o primeiro-ministro lá da Coreia do Sul, olha, tantos acontecimentos mundiais, com todas estas coisas, como vai ser? Será que vai ser bom 2025, Samuel? Vai ter dinheiro para construir a fachada da igreja? Quem tem comércio pensando, será que vai ser bom? Vou continuar vendendo, mantendo meu comércio. Quem tem emprego, será que vou continuar mantendo meu emprego? Todas as perguntas, todas as dúvidas para aquelas pessoas que estão ansiosas, preocupadas com os acontecimentos e com o seu futuro econômico. A palavra de Jesus e o convite é para não inverter as prioridades e não ficar ansioso. Abra lá, Mateus capítulo 6, versos 19 a 21 e do 22 ao 24. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sabeis vós muito mais, não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Um palmo a mais na durabilidade da sua vida? Um metro a mais, um dia a mais, um mês a mais? Quem pode acrescentar o tempo à sua vida, senão Deus? Não andeis ansiosos por nada destas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aos que estão ansiosos e preocupados com a economia, preocupados com as coisas, saibam que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado dos seus. É Deus quem nos alimenta, é Deus quem nos veste, é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos dá todas as coisas. Ficar preocupado, ficar ansioso, ficar desesperado para
conquistar tantas coisas e depois ficar tudo aqui, então não compensa, não adianta. A palavra de Jesus para essas pessoas é: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje, faça tudo o que precisa fazer hoje. Amanhã será outro dia. Amanhã faça tudo o que precisa se acordar vivo, tudo o que precisa ser feito para amanhã. E deixe o outro dia para o outro dia. O que não pode fazer é não fazer nada hoje, não fazer nada amanhã, não fazer nada depois de amanhã e esperar que tudo aconteça. É fazer o que tem que ser feito. Trabalhe, ame, descanse, divirta-se, alegre-se, regozije-se, faça o que precisa ser feito. Há tempo para todas as coisas. Se é o tempo de chorar, chore. Se é o tempo de se alegrar, se alegre. Se é o tempo de descansar, descanse. Como está sendo bom esses dias para descansar. Estou até com dor nas costas. Não é de trabalhar, é de ficar sentado. Dói mais as minhas costas de ficar sentado do que de trabalhar. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, né? Mas faça tudo o que precisa ser feito. Aos que estão incrédulos e com pouca fé, qual que é o convite de Jesus para estas pessoas? O convite é para olhar as obras de Jesus. Abra lá João capítulo 10, do verso 37 ao 39, diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crendo nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus se dirigindo aqui aos religiosos, aos fariseus e aos saduceus, que não criam em Jesus, duvidavam das obras de Jesus, ele disse: se vocês não crerem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu faço. E quanta coisa Jesus fez. Jesus deu vista a um cego de nascença, Jesus curou um aleijado, Jesus ressuscitou mortos, até alguns que já ao terceiro dia estavam sepultados. De todas as obras de Jesus, por que não crer em tudo aquilo que Ele é capaz de fazer, que tudo é capaz de promover, que tudo é capaz de realizar? Então creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. A sintonia, aqui a relação de intimidade entre Deus e Cristo Jesus e o seu Pai, faziam com que tudo o que Ele pedisse, o Pai pudesse lhe dar, porque Ele não pedia nada que era contrário à vontade do seu Pai. Da mesma forma Ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, tudo quanto pedirdes vos será feito. A relação de harmonia, de sintonia da nossa vontade com a vontade de Deus, nos fará pedir exatamente aquilo que é a vontade de Deus, e não apenas aquilo que é nosso desejo e vontade. O convite é ter fé obediente. Mateus 17:2 diz assim: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Os discípulos aqui estavam pedindo para Jesus aumentar a fé deles, e ele diz: a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, qual que é a nossa falta de fé, incredulidade? É só confiarmos em Cristo Jesus, é só conhecermos a vontade de Deus e vivermos uma vida de fé. Quais os seus planos para 2025? Quais os seus desafios para 2025? Estão sintonizados com a vontade de Deus para a sua vida?
Quais os nossos desafios e desejos como igreja para 2025? Estão sintonizados com a vontade de Deus? Então, se estão, vamos agir com fé. Amém? O ano que vem, 2025, a gente termina a fachada, amém? Foi fraco esse amém. Amém? Amém. Olha, as crianças estão com fé. Então, é fé. Se está faltando fé em nós, vamos pedir que Deus aumente a nossa fé. E se tiver pequena, vamos lembrar, se ela for tamanho de um grão de mostarda, então muitas coisas poderão acontecer. Aos que desconhecem as Escrituras, qual o convite de Jesus para aquelas pessoas que são ignorantes em relação à palavra de Deus, desconhecedoras da palavra de Deus e da vontade de Deus? O convite é fazer a mesma pergunta que Jesus constantemente fazia. Se você abrir uma sequência de texto, Mateus 12, de 3 a 5, Jesus ali falando sobre os discípulos que comeram no sábado, e estava sendo ele questionado por causa disso. Então ele pergunta: não lestes, não vistes o que está escrito, que Davi comeu do pão da proposição, da propiciação, lá no altar? Capítulo 19, verso 4, 21, 16, 42, 22, 31, Marcos 2, 25, é a mesma referência de Mateus 12. Todas estas referências à pergunta: não lestes? Não tendes lido? Não compreendes? Então, primeiro aspecto é ler, conhecer, saber o que está escrito na palavra de Deus. O convite é para examinar as Escrituras. Embora o contexto seja negativo na fala de Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que Jesus está dizendo é que os religiosos estavam examinando as Escrituras, porque julgavam ter nela a vida eterna, mas ela falava de Jesus e eles não queriam aceitar Jesus como enviado e o prometido de Deus. Então a ideia é ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e crer naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo afirmado. Também ele diz, respondendo durante a sua tentação no deserto: porém, Jesus respondendo disse-lhes: errais. Não na tentação do deserto, mas errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui é Jesus questionando e respondendo aos saduceus sobre a ressurreição dos mortos. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É importante conhecermos as Escrituras e também conhecermos o poder de Deus. E aí sim, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Continuando: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Eu já vos tenho ensinado todas as coisas. Conhecer o que Jesus nos tem ensinado é fundamental. Para aqueles que estão desconhecedores da palavra de Deus, o convite é: examinai, alimentem-se da palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, consultem a palavra de Deus e vivam a palavra de Deus. Amém?
aos que estão desesperançados e sofrendo. Qual que é o convite de Jesus para estas pessoas? E olha que são muitos. Há momentos em que nós perdemos pessoas, entes queridos, perdemos emprego, perdemos bens, patrimônios, há momentos de luto, de profunda dor, de profunda tristeza, e até para alguns que estão desesperançados, não conseguiram repor suas economias, recuperar sua vida financeira, ou coisa semelhante. O que Jesus diz a estas pessoas? João 14, de 1 a 2, 16, 33, Mateus 5, verso 1, 12, 13, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se apavore. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, sejam animados. Continua Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se turbe o vosso coração, tenham bom ânimo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem contra vocês, falarem coisas contra vocês. Exultai, alegrai-vos, regozijai-vos, fiquem felizes. Até parece, né, que é fácil. Se alguém começasse a falar mal de você, Samuel, difamasse você na igreja inteira, você ia ficar feliz, Samuel? Ia ficar bravo. Samuel ia chegar no gabinete pastoral: pastor, estão falando mal de mim, pastor. E eu dizia: alegre-se, Samuel, regozije-se, Samuel, fique feliz, porque grande é o seu galardão. Samuel ia fechar a porta do gabinete e dizer assim: não volto mais a falar com o pastor, eu venho aqui pedir ajuda. Ele disse para eu ficar feliz. Eu sei que ele vai entender, mas é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, diante das lutas, diante das provas, das necessidades, essa é a palavra de Jesus para nós. Alegrem-se, regozijem-se, grande é o vosso galardão nos céus. A nossa vida aqui é passageira, nós logo estaremos na eternidade com o Senhor. O convite é para permanecer fiel. João 15, 17 a 20. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O convite é para que a gente permaneça fiel, mesmo diante de todas essas lutas, dificuldades ou coisas semelhantes. Irmãos, fiz questão de usar palavras de Jesus, mais do que a nossa. Por fim, qual o convite de Jesus para você nesta noite? É para que você se arrependa e venha participar do seu reino, deixando o mundo que jaz no maligno, deixando a vida de pecado, deixando a vida de promiscuidade,
deixando a vida de rebeldia contra Deus. É um convite para priorizar as coisas certas, sem se deixar consumir pelas preocupações deste mundo, sem se deixar abater pelas coisas deste mundo. O convite de Jesus é para você buscar primeiro o reino de Deus e permitir que as outras coisas sejam acrescentadas. E aí eu não estou dizendo de se dedicar 24 horas por dia à igreja, não é isso, mas é ao reino de Deus, aos valores de Deus, aos princípios divinos. O convite de Jesus para você nesta noite é para viver uma vida de fé, de plena confiança no que Deus é capaz de fazer na sua vida e através da sua vida. Você tem vivido uma vida de incredulidade, de falta de fé, de desânimo, de apatia, de descrença no poder de Deus? É para você conhecer melhor as Escrituras. Se ainda se acha ignorante, desconhecedor, então é o convite de Jesus para que você aprenda mais, conheça mais, leia mais, estude mais, busque mais. Ou é para você descansar mais nas promessas do Senhor? Você tem sofrido, tem passado lutas, dificuldades, tormentos. O ano de 2024 foi difícil para você, e você precisa descansar, confiar nas promessas do Senhor Jesus, ouvir dele: não se turbe o vosso coração, não vos preocupeis, eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. É para você descansar no Senhor, confortar-se no Senhor, receber dele esse alento, esse conforto, essa palavra de ânimo. Qual é o convite de você, ou de Jesus para você nesta noite? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar. A equipe de louvor vai estar aqui. Nós vamos cantar aquela última música que vocês cantaram. Amém. Enquanto nós cantamos, pense, como foi sua vida 2024? Coisas que você sabe que você precisa renunciar, deixar. Algumas práticas pecaminosas, mentira, furto, desonestidade, preguiça, lascívia, imoralidade, perversão, palavrões, boca suja. O que você sabe que precisa deixar e abandonar, para que 2025, realmente a sua vida de relacionamento, de intimidade com Deus, seja uma verdade? Você precisa deixar alguns pecados na sua vida? Então apresente isso diante do Senhor. As outras mais você pode colocando diante do Senhor. Talvez você tenha dado tanta preocupação aos bens materiais, tanta preocupação, e tenha esquecido os valores espirituais, a vida espiritual. Somos teu povo. Talvez você tenha trabalhado tanto, e não dado o devido valor à sua vida devocional, à sua vida com Deus, à sua vida na casa de Deus também, compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus.
possível que suas prioridades estejam invertidas. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés em tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Se sua fé está abalada, você tem vivido descrente do poder de Deus, descrente do que Deus seja capaz de fazer na sua vida, do que Deus seja capaz de fazer através da sua vida, do que Deus seja capaz de fazer na sua casa, na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua casa, da sua família, dos seus parentes. Se você tem sido incrédulo, veja o poder de Deus se manifestando na história, na vida de outras pessoas e na sua própria vida, na sua própria história. Deus é capaz de fazer maravilhas. Se o ano tem sido difícil para você, e você até esteja se abatendo, ficando desanimada por causa dos problemas, das lutas, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus. Diga para Ele qual tem sido a sua dificuldade, quais foram as suas dificuldades no ano de 2024, quais têm sido as suas lutas, porque o convite de Jesus é para você. Ele se faz presente na sua vida, se faz presente na sua casa, se faz presente neste lugar. O teu amor me poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá. Deus, nós estamos diante do Senhor. O convite é do Senhor, é palavra, não é nossa, ela é do Senhor. Nós precisamos viver uma vida de santidade, de renúncia, de arrependimento, de abandono da velha natureza, do velho homem, das velhas práticas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, ó Deus, das nossas transgressões. Precisamos nos arrepender das nossas rebeldias, ó Deus, no nosso distanciamento do Senhor. Nós precisamos nos quebrantar diante da Tua presença. Precisamos, ó Deus, reconhecer quem somos e quem é o Senhor. Quão imperfeitos somos e quão perfeito é o Senhor. Quão indignos somos, ó Deus, e quão santo é o Senhor.
Ainda assim o Senhor nos escolheu, nos amou primeiro. Ó Deus, nos chama de amigo, nos deu o título de filhos, nos torna herdeiros. Então somos gratos. E de fato, ó Deus, queremos nos arrepender, queremos nos apresentar diante do Senhor com corações quebrantados e arrependidos, e desejamos viver uma vida de retidão, de santidade, de obediência na presença do Senhor. Pai, nós reconhecemos quantas e quantas vezes invertemos as prioridades, nós corremos atrás de coisas. Ó Deus, nós estamos correndo atrás apenas do que é material e deixamos a vida espiritual, deixamos a nossa vida devocional, deixamos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa busca, ó Deus, com o Senhor. Quantas vezes nós deixamos de confiar no Senhor para confiarmos nas nossas forças, nas nossas habilidades, nos nossos talentos, nos nossos recursos, ó Deus, e até mesmo nos nossos recursos materiais. Esquecemos que quem nos dá todas as coisas é o Senhor. O Senhor é o nosso provedor, é o nosso sustentador, é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá a capacidade do trabalho, é o Senhor que nos dá o vigor, o ânimo e todas as demais coisas. Ó Deus, somos gratos ao Senhor e queremos depender de Ti, fazer o que é preciso fazer. Para isso nos dê agilidade, habilidade, ó Deus, perspicácia, disciplina, sabedoria, direção, unção, graça do Senhor, para vivermos o nosso dia de maneira plena, satisfatória, que alegre o Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos também quantas e quantas vezes somos incrédulos, lançamos desafios, ó Deus, mas os nossos desafios são aqueles que estão limitados às nossas capacidades. Não transcendemos, não olhamos com os olhos da fé, porque Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o dono de toda a vida, porque do Senhor é os céus, a terra, tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, e nós queremos olhar com os olhos do Senhor, projetarmos com a visão do Senhor, ó Deus, e assim aumente a nossa fé. Abra os nossos olhos de fé, como filhos, como amados, como igreja, como servos Teus. Também, ó Deus, queremos estar em harmonia, em sintonia com a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos viver conforme a vontade do Senhor, palavra do Senhor. Ó Deus, e por isso nos alimente com a Tua palavra, nos dê sede, nos dê fome, nos dê desejo de ler, de conhecer, de aprender, de debruçarmos sobre as verdades do Senhor. Ó Deus, nós não queremos desanimar diante das lutas, diante dos problemas, diante dos conflitos, diante, ó Deus, das tribulações. Nós queremos ser fortalecidos, nós queremos viver alegremente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perdas. Nós queremos viver na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Ó Deus, conforte os corações da Tua igreja, do Teu povo, daqueles que estão abatidos, ó Deus, enlutados, entristecidos, desanimados. Dê ânimo, fortaleça, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos assim. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Cantemos. Somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade